Oi, gente! Bom dia! Bom dia de carnaval de Zé Pereira, meu Deus! Que coisa mais louca! Eu estou em plena Olinda e sem nenhum barulho, sem nada. Cadê Bruninho? Né? Lembrando que a gente está fazendo essa live, que é pela Lei Aldir Blanc aqui de Olinda, né? Que é uma lei que todo mundo sabe, que foi de incentivo aos artistas nesse período da pandemia. E aí eu convidei Bruno Albertin, né, para a gente falar aqui de Olinda, né? Moramos em Olinda, pelo menos eu estou aqui em Olinda passando já há um tempo. Cresci aqui vim para cá com 2 anos, já estou aqui há mais de 40 anos. Embora eu vá para lá, para cá, sempre eu termino aqui um tempo, né, na casa dos meus pais, aqui no sítio histórico. E nesse momento pandêmico eu estou aqui. E a gente vai falar também dessa relação, né, que a gente tem com Olinda, com a arte, né, com as experiências, os artistas todos. E né, tanto eu como ele, né, eu como artista, ele como jornalista também, a gente tem as influências. E, né, Bruninho tem um trabalho muito legal com a artista Teresa Costa Rego, né, que morreu, faleceu, mas que é uma referência, assim, uma mulher que sempre me inspirou, né? Desde nova eu sempre via a Teresa como aquela força, né, vermelha. Até que esse vermelho está em mim até, né, nas obras até hoje. E aí a gente vai falar um pouco também dessas influências da gente, né, do processo, né, de como é que é crescer em Olinda, né? É uma experiência. A gente fala que quem cresce em Olinda é diferente de quem cresce em Recife, né? A gente tem, principalmente no sítio histórico, tem umas relações que é isso que a gente vai trazer aqui. Deixa eu ver se eu aceitar. Bruninho. Aqui. Não, estou apanhando aqui um pouquinho. Espera aí. Eu tenho que segurar. Calma. Bruninho entrou. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vou te chamar, Bruno. Você. Tá dizendo aqui que tu não pode participar? Como assim? Que loucura! Bruno Albertin. Agora sim. Bruno, mandei uma solicitação, vê se chegou. Gente, por que isso não está dando certo? Calma, que vai dar tudo certo. Pronto, aguardando o Bruninho. Chamei, Bruno. Aguardando o Bruno Albertin. Gente, essa é a primeira live que eu faço assim, né? Agora sim. Agora E sim, aí, né? Ju? Tudo bem, Bruninho? Tudo bom? Peraí, deixa eu melhorar a luz aqui, que tem uma. Pronto, tem uma luz estourando ali atrás. Bom dia, Ju. Bom dia, minha Bom gente. dia, Bruninho, tá tão doido isso aqui, visto uma calmaria. Pois é. Deixa eu desligar É, aqui o computador, que eu estava tentando falar com você pelo computador e estava dando erro. Eu entrei agora foi. pelo celular e tá ok. Tá ok, né? Não, Tá bom meu áudio aí? tá ótimo, pra mim tá ok. Não sei se tá, entrou, Marcelo. Tá Pra tudo dando você também tá certo. ótimo. Pois é, nunca tinha feito uma live eu gerindo, né? Mas deu tranquilo.
Bruninho, parece que tu tá na praia, né? Tô na praia. Eu fugi de Olinda porque eu sei que Olinda é um território muito perigoso para mim nessa época do ano. Assim. É, Eu concordo completamente com o isolamento, concordo com o também. não carnaval. Assim, eu não tô assim, tipo, viúva do carnaval, como a maior parte dos meus amigos, dos nossos amigos, inclusive, né? Eu tava lembrando hoje, já que eu ia fazer essa live contigo, de algumas cenas de carnaval que incluem você também. Nossa, Depois eu falo disso, assim. Eu tenho memória de carnaval contigo, Juliana. é mesmo, né? Porque E já faz um tempo que eu não passo carnaval aqui, né? Eu adoro carnaval, mas assim, eu acho bonito tudo, mas dos últimos tempos, ou eu tô em outro lugar, outra cidade, ou eu termino não, indo eu vim pra pra praia. praia. Pois é. Eu ainda continuo muito, muito, muito Não é. carnavalesco. Se bem que ano que vem eu brinquei metade do carnaval, depois eu fugi pra praia. Tô na praia aqui com a família e tal, porque a gente aqui, de qualquer forma, fica mais protegido, relativamente mais isolado, né? Claro. E chora menos o defunto, né? Que a gente não tá olhando, né? As pessoas que estão em Olinda falam, meu Deus, como é triste ver essa cidade assim, parada, silenciosa, É, os bares interditados, a fiscalização na rua. Não apenas por isso, né? Mas por toda a circunstância que envolve isso, né? não, O pessoal dos justamente, blocos né? que Os eu gosto, que eu adoro. blocos, os vendedores, né? Os ambulantes, enfim, é uma dinâmica toda que paralisou e tinha que paralisar realmente por causa da pandemia, mas assim, não deixa de ser uma coisa muito difícil, né? Ainda mais a gente que, né, isso nunca aconteceu, para ver a gravidade da coisa é muito, né? A gente vê aí quantas mortes, tudo. Pois Mas, é, eu só achei uma puta sacanagem do governo hum, e dos órgãos competentes terem determinado este lockdown, digamos assim, carnavalesco, em Olinda e no Recife Antigo há 3 dias da festa. Porque assim, não precisa ser sanitarista, é o óbvio ululante, né? Desde o é, Natal, desde o Ano Novo, que a gente sabe que não seria possível fazer uma festa com aquelas não, aglomerações. claro, Carnaval não de Olinda é tem. aglomeração, né? É 1 milhão de pessoas por rua. A gente sai para se Ui, aglomerar, para encontrar, para misturar os corpos, os suores, né? As é, salivas, as fantasias, as máscaras, né? As montagens, os choros, tudo, as músicas. E aí era muito óbvio isso. Eu falo isso porque teve dono de restaurante que, bom, não vai ter carnaval, mas eu vou tentar fazer aqui uma feijoada, vou tentar vender uma é, comida aqui para poder segurar os empregos, gerar uma renda no meu estabelecimento. Comprou insumo, chegou a contratar gente, chegou a vender, a uma mesa e tal. Teve ambulante verdade. que, coitado, foi lá, pegou um dinheiro emprestado, comprou, sei lá, 200 latinhas de cerveja, achando que ia vender na rua, na esquina, para alguém que ia ficar parado uma vez que não houvesse bloco. E aí o governo avisa assim em cima da hora. Era Mas muito da óbvio outra para vez todo foi mundo que não assim haveria. também. Da outra vez foi assim também. Foi um lockdown um dia antes, assim. Eu vi muitas pessoas que tinham planejado, né? Porque, assim, isso é um mercado que vive, né? Independente de É, carnaval, até tem toda essa, como você falou, você se prepara antes, você faz investimento, tudo. E na hora H é uma falta de planejamento, na verdade, né, Bruno? É uma coisa que a gente tá. Isso vai no geral, desde de tudo, tá difícil a coisa, tá? Mas realmente isso foi eu difícil. tenho amigos de São Paulo que eu lembro, São Paulo, de outros lugares não, que estão em Olinda, hospedados, assim, trancados em pousadas ou trancados E eles na casa de vieram, alguém, assim. caramba. Vieram, eu falei, gente, não vai ter carnaval, isso é óbvio. Não, mas a gente quer ver um momento É, histórico, como é que a Olinda vai estar nesse momento. Eu falei, bom, cada um pois sabe é. o tamanho do chapéu Não, eu que tava usa, de né? noite dormindo. Cuquinha e Luciana, Lorival Cuquinha, mandou um vídeo das ruas, eles estavam aqui. Tipo assim, Cuquinha tá deprimido, tá? Mas ele queria ver, entendeu? É tipo aquela coisa. Porque quem tá em Olinda, quem é de Olinda, quem já né, cresceu em Olinda, quem tem uma relação mais forte, realmente é uma coisa que mexe muito, assim. Tem uns que preferem até se distanciar para não ver, né, não ficar É o meu enlutado. caso. Como você é uma pessoa, Lorival imaginei. Cuquinha sempre passou, já passou vários carnavais na minha casa. Ele mora em É, São Paulo e Pernambucano, mora em São Paulo e olindense, mas sempre vinha lá para casa também. A gente fazia a mesma turma, assim, mesmos blocos. mas é Mas eu Olinda. estava dizendo que eu lembro, por exemplo, eu acho que isso faz 25 anos. Isso virou até uma foto meio clássica num livro de carnaval, acho que do Lambi Lambi. Hum, Eu não sabia direito, Maria Luísa Duarte tinha falado, vai ter um bloco muito legal saindo ali do beco da casa de Beto Rezende, que é um bloco que foi criado para animar os filhos de alguns amigos que não sabem o que fazer com as crianças e tal. Então a onda é você usar uma roupa de super-herói ou inventar um super-herói. E eu, tá. Aí eu tava na Ribeira lá com meus amigos, assim, vamos ali que tá tendo uma brincadeira ali de outros amigos. Quando eu chego nos 4 cantos de Olinda, vocês vinham da casa de Beto Rezende. Vocês que eu digo, porque você tava no meio. Acho que Cuca tava, Joana e Renata Amador, o próprio Beto Rezende, Catarina Didiá, um monte de gente de Olinda, assim, figurinhas conhecidas. Sérgio Cricri, Tuco. E aí vocês estavam Tuquinho. numa alegria. Tuco, saudoso Tuco.
vestido de super-heróis, e você tava com um cachorrinho na mão, se eu não me engano, que era como se fosse assim, eu sou mascote de super-herói, toda vestida de prateada, Era com uma máscara era preta, meu filho. uma boneca, Uma boneca. como se fosse sua filha, Cabelo de superpoderes. vermelho. De superpoderes. Isso. E com uma arma prateada na mão, assim, e muito, assim, vestida na personagem, parava no chão e fazia poses, assim, de super-herói, de super-ataque e tal. Eu fiz, meu Deus, a galera tá levando muito a sério essa brincadeira e tal. E eu fiquei muito impressionado. E aí depois aquilo virou um gigante, né? Que eu acho que foi o primeiro ano ou o segundo do Enquanto Isso na Sala de Justiça, que hoje é um bloco que arrasta multidões, né? Faz uma prévia famosa e tal. É uma um galho da madrugada, é um galho da quase. madrugada. Eu lembro quando a gente fez as festas, era aqui no quintal de casa. Teve uma festa que foi maravilhosa. No quintal da sua casa. Né? Que a gente fez a entrada por trás. Foi muito massa a festa. Foi bom ali, né? Tinha bingo para conseguir dinheiro, vendia feijoada, cerveja, bingo, tudo que tivesse para vender. Eu e Lulu ficamos no caixa lá embaixo. Foi babado. Era, né? Agora virou uma coisa grande, né? A gente perdeu assim profissional. Profissionalizou. Talvez se não tivesse profissionalidade, não tivesse continuado, porque as coisas são assim também, né? Alguns integrantes tomaram a frente e foram profissionalizando o bloco. Mas dá saudade daquela fase, né? Pequena, assim. A gente até pensa em rememorar, mas é isso, né? Era uma delícia. Os bingos, as festinhas de tarde que tinha ali no quintal do Centro Luiz Freire. Começava assim 11 horas e tal, e até 5 da tarde. A gente ainda tinha um controle, certo? Assim, a gente ainda curtia de uma forma, né, mais né, sem tanta... Eu falo para as pessoas assim, que em matéria de carnaval eu gosto muito do que faz sucesso antes de fazer sucesso, sabe? É uma delícia. E a Linda, né? Mas, Bruninho, vamos saindo um pouco do carnaval. Vamos falar agora um pouco de arte, da nossa relação com arte aqui em Olinda. Sim. Eu sei que tu tens um trabalho com, né, uma proximidade, né, com a Tereza, né, que infelizmente, né, faleceu, e essa mulher, além de artista maravilhosa, é uma mulher que tem uma história aí fantástica, né, que assim, inspiradora, assim, tem uns artistas que vocês confundem, né, a história, né, o trabalho com a história, e enfim, aí vira uma né, soma tudo isso. E Tereza é uma dessas pessoas que soma a trajetória de vida junto com o trabalho, são né, um incrementa o outro e dá uma força assim incrível. Pois é. Tereza me ligou num dia antes de partir, disse que Tereza é uma das poucas artistas cuja obra rivaliza com a biografia mesmo, sabe? Em densidade, importância, assim, uma coisa complementa a outra de forma muito, muito grandiosa, assim. Ela teve uma vida pessoal à altura da obra. À altura da própria vida, sabe? O que é muito raro, porque às vezes você vê uma obra incrível de uma pessoa, aí você vai examinar a biografia da pessoa e fala, meu Deus, mas que vida tão comum aquela criatura tão extraordinária teve, né? Tereza viveu muitas vidas em uma só. Eu dizia isso, eu tive a alegria e também o trabalho mesmo de escrever um perfil biográfico, a biografia dela, da editora CEP, né? Tereza Mulher em 3 Tempos. E ela disse para mim, nossa, Bruno, você tá com medo, Tereza, dessa pandemia? Ela não morreu de Covid, tá, gente? Ela teve um AVC, aos 91 anos. Na sexta-feira, antes de ter um AVC, ela me ligou, super tentando, louca para fazer uma exposição que vai acontecer, se Deus quiser, agora dia 28 de abril, no Museu do Estado de Pernambuco. Ai, que legal. Curadoria minha e de Marcos Lontra Costa. É uma exposição que deveria ter acontecido já há alguns anos, ano passado. Estava tudo certo para acontecer ano passado também, mas aí veio a pandemia e suspendeu tudo, né? E ela dizia, ai, meu filho, eu já vi tanta coisa nessa vida, né? Tereza viu guerras, viu ditaduras, muito de perto, né? Conheceu os bastidores com muita intimidade, assim, por exemplo, da ditadura chinesa, viu de governo autoritário de direita e de esquerda no mundo todo, sabe? Ela realmente, assim, é meio Forrest Gump, assim, ela estava lá, na hora que as coisas aconteceram, ela viu de perto. E ela dizia que isso, inclusive, aumentava muito a responsabilidade dela como narradora, tá? Ela dizia assim, a história é fundamental para você ir na esquina comprar pão. Mas ter vivido tudo que eu vivi, ela viu o século XX se constituir e se dissolver diante de sua frente, né? Ela viu a arte se tornar moderna no começo do século XX, né? Com um sotaque, não tinha essa consciência, mas com o sotaque pernambucano, diferentemente do sotaque paulistano, que acabou controlando a hegemonia, né, da narrativa histórica da arte moderna no Brasil.
Essa é uma coisa que hoje os historiadores, os críticos, os pesquisadores, enfim, as produtoras Claro, né? A narrativas gente sabe que aqui já começam a rever. Vicente do Rego Sim. Monteiro, a gente tem toda uma série de artistas que estava preconizando também, juntos naquele momento, mas que não tiveram, né, o reconhecimento, né, né, como os outros, né, do eixo. Não era uma rivalidade, mas não, aconteceu aqui. Aconteceu, mas não tá. Ficou apagado, né? Não teve historicamente. Mas tem um resgate. Vicente foi professor dela. Vicente, né? Clarissa, o próprio Marcos Longa, Paulo Heckenhoff, me enrolei no nome dele agora. Moacir dos Anjos. Eu, mais humildemente, tenho produzido algumas coisas assim para alguns veículos e tal, com algumas poucas curadorias também. Enfim, bem mais humildemente, essa galera está fazendo produções aí há 15, 20 anos, assim, pra gente, porque a gente vive um momento, na verdade, mundial de revisão dessas oficialidades, né, históricas e tal. E é como o Lontra me falava outro dia, assim, no especial que eu fiz no Jornal do Comércio, assim, a gente não pode entender que houve apenas um modernismo no Brasil, houve e há vários, inclusive de longas durações. O de Pernambuco foi um dos mais contundentes, é um dos mais contundentes, e existe até hoje. Porque, assim, né, a gente, cronologicamente falando, a gente se tornou contemporâneo, pós-contemporâneo, pós-moderno, etc. E uma série de artistas longevos, Tereza entre eles, né? Brenan, Tereza, João Câmara, que é um pouco mais jovem e tal. Mas artistas nonagenários e ainda muito produtivos, ainda muito criativos, fizeram dias, continuaram produzindo até o final da vida uma arte eminentemente moderna, sabe? Tereza dizia assim, não sei o que é isso, eu adoro tudo, adoro jovens e tal, não sei o que, eu não entendo nada, mas eu amo. Eu sou uma mulher do século XIX e vou morrer sendo. Eu fiz, nada, Tereza. Você nem sabe, mas você é muito mais contemporânea do que muita gente aqui, do que nós todos juntos. Era isso, ano passado eu fiz uma curadoria para uma exposição relativamente pequena ali na Paris 60, que era Tereza, foi a última exposição dela. Clarinha Moreira e Juliana Lapa, juntas, né? Eu lembro. Duas gerações, né? Da área Juliana, antes do Cio dos Gatos. E as meninas diziam, aí Tereza falava assim, mas por que vocês querem fazer um trabalho comigo, uma exposição comigo? Vocês são tão jovens, tão criativas, tão vigorosas. Eu já sou uma velha aí do século XIX. Do século XIX. Tereza, você não tem ideia, mas você, sozinha, é muito mais jovem e muito mais contemporânea do que nós duas juntas. Agora, sabe, e sem você a gente não estava aqui. Eu lembro uma vez, eu nova, eu acho que tinha nem 18 anos, eu foi para um programa de televisão na TVU aqui. E aí era tinha um crítico francês, né, o André Fer, era eu, Guita e Tereza. Nesse programa, era um programa ao vivo, e aí a gente falando, né? Faz muito tempo isso, mas quase o quê? Mais de 25 anos. E aí eu lembro que Guita falando, né, com aquela voz rouca dela, tudo, e Tereza contando as histórias dela. E toma história, né? Porque é isso que tu falou, é uma história encarnada mesmo, encarnada desde a cor, desde da vivência. E aí ela falou, né, os casamentos e tal, e tal, e tal. Aí Guita olhou pra cara dela assim e fez: eu não conseguiria fazer isso, não. Eu caso, eu sou artista. Tipo assim. eu não consigo fazer tudo isso, não. É muito tipo assim. E Guita foi musa de várias gerações também, né? Eu não dou conta disso tudo, não. Assim, tipo, não dá pra ter esses casamentos todos, ser artista também, não. Assim, mas eu ri. Foi muito engraçado, porque foi bem espontâneo, assim, na hora, sabe? E aí a repórter me perguntou qual era a minha influência em relação a elas, e eu falei de Tereza, né? Falei de Guita também, mas de Tereza de uma forma mais enfática, na questão do vermelho ali, aquela questão histórica também, né? Que ela traz, esses resgates, e a mulher também, é uma força, né? Que ela traz ali. Então, é sempre presente. E às vezes, quando você é muito nova e está vivendo junto ali, né? Então, se você também não tem assim, a questão, né, dos motivos, então você deixa se sentir, né, é uma apreensão mais sensível. E essa questão da cor, ela vinha com uma força muito grande e até superava outras questões, entendeu? O que é muito legal também, né? Porque a arte é isso, mexe com várias sensibilidades, várias camadas do sensíveis aí. E é muito legal, por isso que, assim, eu acho que eu te chamei por conta também disso, sabe? Tipo assim, pô, Bruno tem um trabalho massa com o Tereza, uma pessoa aqui de Olinda, né? Que a gente está fazendo essa live justamente, né? Da Lei Aldir Blanc. A gente chegou a fazer uma exposição juntos, né? Tu com o Tereza, tá falando, Bruno? Foi com Tereza. Na verdade, eu escrevi em 2013 uma série de textos, assim, que tá no livro, né? Sim, tá poéticos, ensaísticos. Tá citado no livro.
é uma série chamada Diário das Frutas, e ela ficou muito impressionada com aqueles textos, Raimundo Carreiro começou a publicá-los e tal, e ela fez, nossa, esses textos dariam quadros bem interessantes. E aí eu tomei um susto primeiro, e depois eu fiquei muito contente quando eu falei, você pintaria? E ela pintou uma série de 12 quadros grandes, assim, a partir desses textos, que procuram entender, assim, de uma certa perspectiva antropológica, uma certa sensualidade nordestina. Enfim, são textos poéticos, né? São textos jornalísticos, nem científicos, por isso essa premissa livre e poética mesmo, que procuram entender, assim, de uma perspectiva antropológica, uma certa sensualidade nordestina ancorada no repertório de frutas da região, né? E ela, quando estava no exílio, dizia, eu sinto muita falta das minhas filhas, do calor, do mar, dos amigos, e do gosto, do perfume das frutas da minha terra, sabe? Ela prazer de voltar a chupar uma manga aqui, um taputi, uma coisa. Ela tinha essa sensorialidade, sabe, guardada no exílio como uma chave para o possível reencontro com a terra, né, após a liberdade. São esses mecanismos que você preserva para se manter, né? Então, são essas origens fundantes que a gente tem, assim, né? Eu falo muito essa questão, se você... A infância, o lugar que lhe formou ali, eu tenho essa relação, assim, com Olinda. Eu acho que você ter a primeira infância, né, num lugar como esse, crescer nas ladeiras, brincar de esconde-esconde, ter essa relação. E com os artistas aqui, né, porque o centro histórico, é bom a gente lembrar, né, que assim, nos anos 70, meus pais vieram para cá, acho que 72, né, pai? E enfim, são, né, esses profissionais liberais. Manda aí aqui. Os profissionais liberais compraram esses imóveis aqui, vieram, né, morar aqui, então tem uma relação. Então a gente, né, nós que éramos os filhos, eu lembro, Marilá Dardot cresceu aqui, né, uma infância, então assim, tem umas referências muito importantes, a oficina Guaianazes, eu não lembro, sim, e a gente frequentava, então assim... Ali ela participou muito, né? Liliane Dardot, tem como é que é, oh meu Deus, esqueci o nome dele, que tem um filho, né, que já morreu, enfim, esqueci. Samico? Não, Samico era... não, Samico é uma... Samico e Tereza são meus musos inspiradores aqui de Olinda. Samico, eu tenho são meus dois... Eu também, adoro Samico, adorava Samico. Samico eu lembro Samico, ele tinha um contrato que ele tinha que fazer com a Petrobras, e Samico não assinava de jeito nenhum. São esses contratos absurdos, né, que a gente assina aí para ator de direito, né? Termina assinando, né, para os Itaús, as Petrobras, e ele não assinava de jeito nenhum. É muito interessante ver isso, porque ele dizia que aquele contrato, no final das contas, a Petrobras ia usar a obra dele, porque para que ele quisesse, nem ele ia ter controle sobre a obra dele, ou seja, era um cara já, sabe, essa perspicácia desse neoliberalismo, dessa voracidade do mercado, como está hoje, né? Ele já batia com isso, e era muito interessante. E eu lembro também uma vez que a gente foi na casa dele, a gente fazia um curso de agente cultural, eu, André Aquino, Isabela Stampanoni, e aí, Bruno, ele mostrando, né, as matrizes de madeira da gravura, né? Então, assim, eu passava um ano fazendo aquelas gravuras, e no final ele tinha que danificar a gravura. Então, ele tinha que fazer um risco, assim, sabe? Gente, aquilo ali ficou tão marcado, porque o que eu acho até mais interessante na gravura é justamente a matriz, né? A matriz de madeira, que é uma escultura, aquilo, é maravilhoso. Claro. E aí, ele tinha que estragar, ele tinha que, né, descartar aquilo de uma forma que inviabilizasse a reprodução. Ali foi que eu senti a força do que é o mercado, que é, né, o que é que, né? Ele teve que danificar, você tem que... Não, isso acontece, né, hoje em dia. Você tem que danificar um trabalho para que aquele trabalho possa ter valor de mercado. Aquilo ali me marcou muito, aquela cena. Eu falei, meu Deus, quando eu vi aquilo, sabe? Você imagina, você passar um ano, né, fazendo lá a matriz, e no final você ter que... E ele era muito meticuloso, né? Ele estudava muito. Era um ano de estudo mesmo, né? Era um ano. Só imprimia quando ele sentia que estava pronto mesmo. Aí eu até perguntei, Samico, o que é que você sente quando tem que fazer isso, né? Quando chega essa hora? Aí ele fez assim, tipo, olhou pra mim com uma cara, assim, fez, né? Tipo, é isso, né? É uma coisa... É o rito, né? Faz parte do rito, né? Ele já tinha incorporado aquilo como rito. Eu vi que ele também não tinha... Como eu tinha ficado muito abalado, eu tinha ficado muito, né? Nunca tinha visto aquela onda assim, uma coisa tão... Ele tirou mais de letra, assim, tipo, faz parte do processo. Juliana, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta também. Sim, aproveitando, sendo um pouco intruso aqui na sua live. Não, somos Porque você falou muito de Tereza como influência sua.
E teu nome agora, é claro, tá mundialmente comentado, né? De forma celebrativa, ou o contrário, né? Tem gente que tá jogando pedras para você até na Coreia do Sul, né? Por conta da obra Diva, que veio a público pelas redes sociais, né? E que está instalada ali na usina de arte, com um equipamento super interessante na Zona da Mata de Pernambuco, ali, né? Uma usina antiga, enfim, uma terra arrasada pela cana-de-açúcar sob vários pontos de vista, né? E agora ela está ressurgindo como um campo, um parque aberto de arte, tá? Tem vários artistas, um deles é a Juliana Notari, com essa obra aí que se tornou mundialmente conhecida por uma série de questões, né? Estéticas e, sobretudo, morais. Mas quando você fala de Teresa como influência sua, eu lembro de uma passagem na vida dela, que em 84, Teresa estava em Olinda, renascendo mais uma vez, né? Isso é quase uma não metáfora. A Teresa precisou realmente se reinventar em vários momentos da vida. Por quê? No final da ditadura, em 79, ela estava voltando do exílio em Paris para reencontrar as filhas, os amigos, enfim, a terra, a família, né, as frutas, enfim, recuperar a vida em liberdade no país dela com Diógenes da Arruda, que era seu companheiro, foi seu grande companheiro de vida, um militante de esquerda que foi brutalmente perseguido por várias ditaduras, a de Vargas, a de Médici, sabe? Então foram 12 anos de exílio, e ela volta para o Brasil, e ao voltar para o Brasil, com esse projeto de liberdade e reencontro, em São Paulo, quando eles estavam a caminho de um ato pela democracia, etc., no meio do caminho, em via pública, Diógenes sofre um infarto. E Teresa olha para ele, morto, ela contava muito isso para mim, assim, sempre se emocionava bastante, e quase bate no cadáver dele e fala assim, você teve tanta chance para morrer, você foi torturado, você foi exilado, você, sabe, e vai morrer agora que a gente volta, você não podia ter feito isso comigo. Mas ela disse que naquele momento de muita dor e muito luto, ela parou e pensou, não, agora chega, eu não serei mais tudo que eu tenho sido, sempre a coadjuvante dos outros, serei apenas eu, Teresa Costa Rego, uma mulher e sua pintura. Então ela pega os trocados que lhe sobram, vem para Olinda, consegue comprar aquela casinha da Rua Amparo, que era uma mínima, depois ela vai sendo ampliada e tal, e ali ela se torna, depois dos 40 anos de idade, a grande artista que se tornou efetivamente. Já era, mas ela, né, assumiu uma dimensão pública e mercadológica como artista, existencial mesmo. Passa a viver de sua arte naquele momento. E aí, em 84, a mãe dela morre. E é quando ela pinta a primeira mulher nua de uma série de mulheres nuas que povoariam sua obra. Né? Teresa é a mulher, a pintora da nudez feminina por excelência aí em Pernambuco. Né? E é uma vagina enorme, assim, sabe? Quase saltando da tela, uma mulher bem desproporcional, sabe? Meio matice e tal. E ela diz assim, essa mulher realmente essa mulher não é uma aberração. Como muitas vezes eu fui considerada na vida. E aí, depois de muito tempo, ela percebeu, fez um exercício assim, de autoconhecimento psicanalítico, e percebeu que só foi possível pintar aquela mulher nua depois da morte da mãe. Porque a morte da mãe, apesar de muito sofrimento, era também uma libertação. Porque era a libertação da família patriarcal que sempre a castrou, né? A família, na verdade, é a reprodução mais próxima do Estado. E ela disse que não entendia aquilo, mas ela fez assim, naquele momento eu podia ficar nua, porque não tinha mais a mãe, o pai para dizer, não pode ficar nua, isso é pecado, vai pro inferno. E ela disse, ali eu me desnudei. E assim, quando eu desnudei aquela personagem no meu quadro, não sabia ainda, mas eu estava me desnudando também. E eu disse, além de desnudar você própria, Teresa, você estava desnudando uma série de mulheres que antecederam e que... E aí eu queria saber de você, Juliana. Você se desnudou muito, assim, em escala mundial, a partir do advento da obra Diva. E queria saber se passado um mês depois daquele turbilhão, eu sei que eu cheguei a conversar com você até com um artigo de jornal que eu vi lá na Folha de São Paulo e tal. Você estava no meio daquela confusão toda, sem saber para onde olhar direito, era gente de todos os lados atirando pedras e flores para você. Você tem essa consciência dessa nudez? E como é que está a Juliana Notari agora, nua, mais ou menos vestida, depois do advento público da obra Diva? Apesar de ser um mês, ainda tô no olho do furacão, Bruninho, porque tem uma demanda ainda eu tô muito responsiva, né? Porque tem a solicitação, tem perguntas, tem entrevistas e tal, então ainda não deu esse distanciamento, mas eu já começo a sentir, sabe, entendendo, né? Eu tô louca para que quanto mais distanciamento, melhor, para eu poder ter essa noção mesmo do que é. Mas quando você fala de Teresa e, né, os 40 anos, a morte do marido, a morte da mãe, toda essa liberdade, né? Porque é isso, né? O patriarcado, gente, o patriarcado é uma máquina, ele tá em mim, tá na escola, né? Uma máquina bem azeitada que opera na nossa subjetividade.
né? E querendo ou não, quanto mais, né, você tem uma geração, né, que viveu mais esse patriarcado de uma forma mais veemente, mais forte, então isso vai trazendo, vai sendo passado, né? Nossa subjetividade, né? A gente tem que se desconstruir toda hora. Então, quando você fala também essa coisa dos 40 anos, né? Eu vejo isso muito, muito claro, assim, as mulheres artistas no mundo todo, não só aqui a Lídia Clark, a Louise Bourgeois, sabe? É depois dos 40, é quando a mulher consegue, né, ter ali um espaço. Eu acho isso muito, muito interessante. Assumir uma regência mesmo, assim, uma né? regência, Uma sabe? autonomia. Parece que ela vai se maturando, vai né? se maturando, vai se desprendendo de muitas coisas, né? Que até quando você é muito jovem, a sociedade está ali, né, lhe cobrando, e aquilo ali, ele vem inconsciente também, né? Quando A sociedade está muito dentro da tua cabeça, né? Claro, né? Maria Eugênia Nabuco está aqui, ela fez um comentário bem interessante sobre isso. Ela falou que, lembrando Freud, ela disse que na instituição familiar o desejo não se aloja, né? Essa incompatibilidade. E aí Mas fala, justamente você né, para você gerir tudo isso, né? O tempo, assim, também eu vejo nas mulheres, e tem aquelas que também têm filhos, né? Que decidem primeiro cuidar dos filhos, aí quando os filhos crescem, é que elas vão cuidar do próprio trabalho, né, artístico, e ali, né, começa a ter uma visibilidade e tal. Mas isso é muito, muito, muito típico, né? E é justamente dessa sociedade patriarcal, né? As mulheres começam a ter essa liberdade, essa visibilidade e até essa força mesmo de se afirmar quando já, sabe, na segunda, ali nos 40, né? Beirando ali aquela fase. Então, isso é bem interessante perceber. E Tereza está também dentro desse processo. Eu também, acho que, como você falou, estou dentro disso, eu tenho 45, né? Então, é muito... E quando você se sente também mais forte, mais, sabe, mais... Tem uma liberdade. A maturidade também tem isso, né? Além de você... Porque gente, a gente vive 5 milênios, né? 2 milênios mais organizados desse patriarcado, né? Que se juntou com o capitalismo e a coisa piorou mais ainda. Então, é muito peso ainda. E esse peso todo, essa visibilidade viva toda, né? É proporcional a esse peso patriarcal, né? Porque não é o sexo da mulher ali que tem problema. A gente vê aí toda hora, pornografia, tudo. Não é essa questão. É a questão daquela mulher, daquele símbolo ali empoderando a mulher. A potência simbólica, exatamente. Né? E muito bem numa montanha, porque ela não está ali com nenhuma obra fálica do lado, né? Ela não está acompanhada, ela está só. Está divando só ali, né? Aquela coisa. Então, isso incomoda mais ainda. Então... É isso, né? É um desnudar e ao mesmo tempo, é proporcional à porrada, né? Porque é absurdo. Ontem eu comecei a ver... Você esperava essa repercussão toda? Você esperava? Porque, como você falou, a nudez hoje é uma coisa de varejo, né? Quando eu era criança, os meus amigos e tal, quando as pessoas queriam acessar algum tipo de pornografia, algum tipo de nudez e tal, era toda uma estratégia, entendeu? Tinha que chamar um amigo mais velho para ir numa banca de revista, para não sei o quê. Assim, a nudez realmente era uma coisa que exigia estratégias de acesso. Hoje é banal, né? Tá ao alcance da mão, ao alcance da internet, assim, é vulgar até. Chega a se tornar desinteressante, de tão excessivo que é. E aí, né, uma obra que tem vários símbolos, várias camadas simbólicas, uma delas, inclusive, é de uma genitália feminina, né? São várias camadas simbólicas ali. Uma ferida, que, por sua vez, já acessa outras camadas. Sim, como você colocou muito bem em vários momentos, em várias entrevistas. Né? É uma ferida, é uma genitália, quer dizer, é o nascimento do mundo, mas também é a derrocada daquele mundo em alguns momentos, né? A fratura desse mundo. Enfim, e é um símbolo, né? Não é o objeto. Você esperava realmente que a tua obra tivesse essa capacidade comunicacional? Não, eu sabia que eu sabia que a gente, né, que ia ter esse impacto, né, justamente, né, esse patriarcado aí perverso e milenar, ia ter algum impacto, isso era fato. Mas não sabia que ia ter esse alcance, não, isso aí eu jamais imaginava, né? Eu acho que essas mídias sociais, né, e a internet, né, a velocidade do alcance, assim, é um elemento à parte que é bem que me impressionou muito, assim, a rapidez com que alcançou, né, vários continentes ali, e tendo esse impacto também, e como essas culturas patriarcais também... Acho que vários não, todos os continentes. Né? Não houve um continente que não chegou, né? Que não houvesse um comentário público, jornalístico, sociológico, enfim, midiático sobre a obra. E é isso, né? Porque o que chega também lá é uma vagina, uma vulva de 33 metros e uma polarização no Brasil, né? No momento que a gente vive
essa catástrofe, né? Que na verdade isso é uma catástrofe que a gente está vivendo aqui. Então chega dessa forma, mas também chega, né, essa coisa da vulva, né? Que é isso, né? Se fosse que a gente tá cheio de obeliscos aí, tá cheio de obras fálicas, inclusive, né, com várias reverências, né? Só tem E museus que nem pelo são mundo. percebidas como tal, Nem né? são percebidas, é naturalizado, né? Porque desde cedo o homem é incentivado a expor os órgãos, né? Você vê aqueles chafariz com os penizinhos, né? Dos anjinhos saindo água. Então, a sociedade estimula isso, né? E a mulher não pode sentar de perna aberta, a mulher, né, tem que ser arrecatada aí do lar lá. Então, tudo isso, né, foi numa escala global também essa raiva, a misoginia, né? É uma coisa assim muito odiosa, é uma coisa assim que parece que levantou uma raiva ancestral, uma coisa assim que veio, né? Porque ela também tem essa questão, né? Ela está ali integrada com a natureza também, ela remete a uma certa cosmologia também que envolve Então, isso desperta, assim, acho que são tantas coisas, acho que precisa de mais tempo até para poder, né, dar um distanciamento aí para perceber as reações, né? Porque mexeu de uma forma né? De muita repulsa, parece que. E é isso, né? É o que acontece, mas agora veio de uma forma explícita, né? Porque as pessoas podem, né? Se sentem legitimadas né? A gente é isso que acontece. Todo mundo já pensava isso, mas agora você pode ir ali e dizer o que você pensa sobre aquilo, né? Você pode estar e tem um alcance mundial, né? Então todas esses pensamentos estão expostos, né? Então é tudo obsceno, de certa forma, né? Mas também teve muita coisa, né? Muita acolhimento, assim. Às vezes na Europa, assim, depois que passou mais essa poeira toda, né? Essa coisa mais midiática, tudo, tem muitos programas da Europa, assim, mais Europa mesmo, que entram em querem se aprofundar, somente na questão do feminismo, do feminino ali, da natureza, questão ambiental, questão política também. E aí eu tenho participado de uns programas mais específicos, sabe? Ou seja, o debate está, né, sendo aprofundando mais, então é interessante ver isso também. Bruninho, eu estou preocupada com uma coisa, com o tempo, eu não contei o tempo. Veja aí, eu não tô com o reloginho aqui. Eu também, deixa eu ver aqui. Ó, uma galera aí tá falando com você, depois você vê aqui. Ó, bom dia, começando o carnaval com diva. Pois é, né? O carnaval. Ótima maneira de começar, né? Não, e tem um bloco Siririx que elas fizeram a camisa do bloco, é uma homenagem à diva, sabe? É uma livre interpretação da Sério? É, muito legal. E é assim, o amor é vagina que com C meio G contra o ódio. Entendeu? No meio, assim, da vulva. Bem interessante. Sim. Eu vou postar hoje. Quero ir nesse bloco ano que vem, se Deus quiser. Né? Espero que a gente tenha saúde e segurança para poder voltar. Não, mas vamos voltar, Bruninho. Né? Essa sexta... Engraçado que Tereza tinha uma relação muito forte com o carnaval, né? Tinha, né? E já que a gente tá falando dela também, assim, em paralelo à tua trajetória como olindense, como artista de Olinda também. E uma coisa que, depois desse comentário, eu queria te perguntar é o seguinte. Eu sempre, quando vou entrevistar um artista e tal, né? E aí tem, assim, o artista baiano Gilberto Gil. Aí eu sempre pergunto assim, este baiano, na frase que te apresenta, tem realmente alguma relevância? Se você não tivesse nascido na Bahia, você teria sido o mesmo artista? Quer dizer, desenvolver-se em um lugar, condiciona o teu metabolismo artístico? Aliás, eu fiz a pergunta, já responde, depois eu faço o comentário do carnaval. Eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que, como eu falei ali, aquela primeira infância, aquele momento, onde você tem aquelas influências que formam, né? Formadora. Então, eu tive essa consciência quando eu fui morar em São Paulo, em 2003, ali, 2002. E eu comecei a dividir artistas com alguns artistas, dividir ateliê com alguns artistas, e eu via uma certa visceralidade no meu trabalho, que eu não percebia no trabalho deles. Eu via o trabalho dos artistas paulistas ali muito, né, perpassando. A história da arte era um instrumento muito utilizado por eles. E eu tinha uma coisa mais visceral. Na época eu tinha feito um trabalho que eu peguei toda a areia aqui do quintal aqui de casa, levei para a galeria com 30 jabutis. Ou seja, tinha uns elementos aí. Botou o quê no jabuti? Jabuti? Acho que esse trabalho eu não conheço. Na Amparo 60. Eu peguei, era uma instalação chamada Vestem, que eu revesti o piso da galeria com areia, né, que foi a areia que eu peguei aqui do quintal, e coloquei 30 jabutis que saíram do zoológico lá de Dois Irmãos, com biólogo, tudo certinho. E tinha um vídeo, né, que falava justamente dessa questão da incomunicabilidade, é toda uma reflexão ali a possibilidade de comunicar e de falar da própria incomunicabilidade do ser humano. Enfim,
Mas era um trabalho muito orgânico, muito, né, visceral de uma certa forma. E eu não percebia. E eu fui ver isso lá em São Paulo quando eu fui fazer Doutora Diva lá na Galeria Vermelho. Que eu precisava do sangue, eu precisava daquele sangue. Eu tinha que achar algum matador, algum que era sangue de boi, né? Antes de eu fazer com o meu próprio sangue menstrual. Então eu precisava ter aquele sangue fresco, né? Aquele sangue que você... E em São Paulo não tinha. O matador mais próximo tinha que levar um dia para chegar, o produtor e tal. E aqui eu peguei, decidi resolver daqui. Eu fiz, não, aqui eu vou... Em meia hora eu cheguei no matadouro, consegui lá o sangue, né? Botei numa garrafa, congelei e levei no avião. Ou seja, são essas relações de visceralidade, né, de culturais mesmo, de como você está, que interfere, sim, que eu sinto que tem. Então, dizer que é um artista pernambucano, um artista baiano, um artista paulista, eu acho que cada estado tem uma cultura muito forte. E aquilo ali, somente se você passou, né, uma fase muito importante da vida que eu acho que é justamente essa primeira infância e esse processo, isso vai ter alguma, sabe, vai influenciar. Agora isso depende de pessoa para pessoa, né? Isso não é uma coisa que não dá para usar como fórmula para todo mundo. Então dizer que um artista americano e vai ter essa coisa, né? Um artista brasileiro e vai ter isso, né? Não há uma posição sociológica, né? Não dá, do meio. Mas há um ambiente ali que te possibilita formações e deformações, né? Únicas. Justamente. E você só tem essa consciência quando você está com o outro, né? Quanto mais diferente a cultura, mais você se conhece. Isso é que é o legal de viajar, que eu estou morrendo de saudade. Quanto mais no lugar mais esquisito que você se mete, mais você vai se conhecer, né? Você não vai, na verdade, você não vai nem conhecer tanto o outro, vai te fazer te conhecer, porque é ali onde você pode, né, fazer suas leituras, né? Mesmo comparar no bom sentido, né, as outras perspectivas. E eu só tive essa noção de que tinha essa, né? Porque a gente sempre, né, fala que na verdade, né? Mas um artista nordestina que vive em tal contexto, como um artista do Pará, né? Então tem ali um caldeirão cultural de uma força que vai perpassar, assim. Eu acho que tem essa relação. Mas é isso, né? Outros não vão ter, então é uma coisa muito subjetiva, na verdade. Você tem esse arcabouço. Mas já que a premissa da nossa conversa também é sobre essa ambiência, né? Fala, Ju. Eu não estou conseguindo ver a hora aqui. Tem alguém aí para ver a hora? Eu também não, minha gente. Comenta aí alguém, minha gente. Alguém comenta que horas são, porque eu sei que eu comecei... Alguém tem relógio? Eu não tenho. Eu também. Alguém tem relógio? Minha mãe tá aqui. Mãe, que horas são, hein? Meu pai também vai dizer agora a hora. 10 e... Eu acho que nós temos 10 minutos, Ju. Eita, 10h50, 10h48. Vai. Tá. 12 minutos. Mãe, por favor, se você chegar em 10h59, me avisa. Serginho tá falando que são 10h40. 10h40, Carol tá falando 10h49. Todo mundo. Pronto, gente. Tá sabendo. Bom, Ju, então aproveite o tempo como você achar melhor aí. Não, gente, eu acho que assim, essa live, né, que a gata tá aqui querendo aparecer. É isso, né, Bruninha? Essa conversa. Lúcia. A Lúcia. Eu tava vendo, assim, fica aí vocês voltam. A Carolina... Pronto, falou. Aí começa a outra, né? Mas, enfim, eu achei muito legal também tu ter pedido essa coisa, falar, não, a gente tava marcando, né? 10 horas do Galo. Eu fiz, nossa, Bruninho, o carnaval ser 10 horas. E eu sou aquela que dorme tardão e acorda tarde. Menina, eu tô dormindo super cedo aqui, acordo 6 da manhã todo dia. Você tá na praia, tá no outro ritmo, mas isso é muito bom, né? E eu aqui, nossa, vai ser... Mas eu acho que vai isso, Bruninho. A gente tá trazendo aqui os elementos, né, que tem a ver com a questão, né, com Olinda, e são as paisagens. Quando eu coloquei lá a experiência, são as paisagens humanas, as paisagens, né, que perpassam essa cidade. Mas olha só, Juliana. Eu fico imaginando uma coisa. Quando nós éramos crianças assim, adolescentes, né? Eu acho que até agora que a gente passou dos 40, né? A gente olhando em perspectiva, a gente olha até os 25 a gente era criança, né? Total. Então, quando a gente era criança aí nessas ladeiras, enfim, nessa cidade e tal, você como artista, né? E várias outras pessoas tiveram a possibilidade de travar, né? Contatos cotidianos com pessoas, né? Da estatura de Stamico, Tereza de Guita Sharif, quem mais? Liliane Dardot, Luciano Pinheiro, Roberto Lúcio, o próprio João Câmara. E ainda Zé Cláudio, João Câmara, que morava mais em Olinda,
Eu lembro das primeiras Bacaro, edições. Bacaro, né? Um grande mecenas do Adão Brasil, né? Um grande Pinheiro, colecionador e tal. Adão Pinheiro, que eu não Guita conhecia Adão. Xarife. Guita figuríssima, né? Lembro daquela voz dela até hoje, É assim. maravilhosa Ela... aquela voz. Pois é. Então, essas pessoas estavam ali. Então, isso se fazia, de certa forma, assim, uma escola muito natural e espontânea, né? Porque você É, encontrava numa esquina, no boteco, é. na fila do açougue com uma E pessoa tinha meu dessa, avô. e o papo caminhava, invariavelmente. Seu pai também, né? Super designer e tal, né? Teu E irmão. meu Assim, avô também, gerações. o pai da minha mãe, o Luiz Notário, ele deu aula para Zé de Moura, para todo esse, né? Ele dava aula de pintura, era pintor. Então eu ia também com ele visitar esses artistas, né? Aham. Que o Ivan era pintor. Ele, né, seguiu mais por uma carreira, né? De ensinar, né? De dar aula e tal, ensinou na escola técnica, mas ele pintava também, fazia exposições e formou uma Sim, geração, né? E aí era muito legal, porque eu claro. ia sempre com ele para essas casas, além de ter painho, meu pai, minha mãe, que, né, que tem, e os filhos, né? Porque Uhum, eu era amiga, né? Eu uhum. sou amiga, né? Os filhos de Luciano Pinheiro, Roberto Sim, sim, Lúcio, sim. né? E eu podia trazer. Eu lembro que uma vez o Roberto Lúcio estava passando aqui na rua, que eu sempre fazia o corpo. Eu fiz, Roberto Lúcio, vem cá ver umas coisas que eu estou fazendo. Aí eu levei ele lá embaixo, que era meu ateliê. Exatamente. Aí ele viu os trabalhos, e aí eu lembro que até o comentário que ele fez, o processo é muito bom, tipo assim, o seu processo talvez seja melhor do que o resultado final. É papo de artista mesmo, né? O Artista, processo é tipo maravilhoso, assim, né? ele explora esse processo, que esse processo, eu nova, né? Eu já peguei ele Vamos lá na salvar, frente, levei Serginho. lá embaixo, mostrei. Então, era essa possibilidade, né? E a própria Marilá e a Liliana, eu convivi muito com Marilá Dardot. Então, Marilá, ela naquela fase, ela era tipo ela é 3 anos mais velha que eu, então aquilo ali já fazia muita diferença. Então, Uhum. ela Em era termos de maturidade e segurança. eu vivia na casa dela todo dia fazendo suspiro, fazendo doce de leite, fazendo colarzinho, fazendo coisa, cortando revistinha para fazer papel de carta. Então, sempre, né? E enquanto Liliane também estava ali pintando os quadros. Então, era um ambiente que realmente, né, propiciou tudo isso, né? E próprio meu pai também, né? Que é fotógrafo, Não, e que vocês viram uma coisa, assim, em que era possível, um ambiente que design, provava que era arquiteto. possível, apesar das incongruências de humor do mercado, enfim, da vida sempre mais ou menos errante do artista, vocês viram ali, com casos muito concretos e cotidianos, que era Que possível era viver de possível, arte. Né? Dizer justamente. assim, eu sou artista, né? Assim, Isso é a muito cidade estava importante. repleta desses exemplos, né? Não era aquela coisa, o cara tem que fazer engenharia, medicina e tal, e vai pintar, e vai desenhar, e vai performar, e vai escrever, e vai não sei o que, não. As pessoas faziam isso como Não, atividade total. principal, né? Aí é um amparo, assim, Agora, no sentido, né, mais psicológico, a ver que é possível, né, sobreviver né, como uma outra e apareceu profissão. essa geração, gerações subsequentes muito fortes. Quer dizer, tem uma geração intermediária, depois vem você, Cuquinha, Lia Letícia, Fernando Pérez, assim, um monte de gente, assim, com uma criatividade absolutamente indomável, né? Com personalidades muito fortes, assim, artísticas e tal, e que eclodiram nesse ambiente, assim, meio que como, né, essa cidade parece confirmar a força que as coisas precisam tem quando precisam acontecer. Não, Mas, enfim, e muitas Olinda, dessas pessoas Bruninho. faleceram, Muitas pessoas dessas. né? Muitas pessoas da tua geração foram morar em outros lugares para poder ter capacidades de comunicação mais abertas, né? Foram para São Paulo, que é uma cidade que estabelece diálogos mais produtivos, né? E mais Lúcia tá falando aqui, reverberantes com o resto do Isabelle mundo. Stefanoni também, né? Isabelle Stefanoni, Belinha, claro que foi para Itália, depois voltou. Que foi super importante. O próprio Bacaro, Chico Bacaro, filho de Lúcia também, né? Fotógrafo. Um monte de gente, pô. Acho que da minha geração, acho que de 8 amigos, de 10 amigos meus, 8 viraram artistas de várias áreas. Sabe? Aí sobraram assim, um jornalista, um foi fazer não sei o quê. E que tem uma relação com arte, né, Bruninho? Você tá aqui e tem um jornalista que tem, né, toda uma proximidade com a cultura, com a arte, então tá dentro eu escrevo sobre, pesquiso sobre, acabei me contaminando também com esse ambiente. Mas eu te pergunto uma coisa, Olinda para você hoje é um mito fundante? Quer dizer, é um episódio que eu acho que a história da arte ela vai precisar ainda estudar melhor no Brasil, né? A contribuição desses ateliês coletivos de Olinda, principalmente, e do Recife também, mas estamos falando de Olinda, principalmente, para o desenvolvimento de uma arte moderna e de uma arte contemporânea no Brasil, né? Acho que isso ainda não foi devidamente estudado, catalogado, ainda não conseguiu um lugar nessa narrativa oficial cronológica. Raul Córdula tem um trabalho importante nesse sentido, sabe? Ai, Carol, de besteira. Grande advogada. Também. Sim, desculpa. Raul Córdula tem feito nos últimos anos aí um resgate Super historiador. Super historiador. Ele fez uma exposição com os artistas, né?
que viveram aquela geração. Ateliês Olindenses, no Museu do Estado. E no Ele fez Mercado da no Ribeira mercado. também, que estava eu, Marilá, Marina, os filhos da geração de Olinda. Tem até, foi um trabalho bem importante que pegou essa geração. Eu já que falei para cresceu em Raul, Olinda. inclusive, que o Mercado França Barbosa, que agora é um centro de artes visuais, né, principalmente isso, né, ele deveria, de alguma forma, manter essa memória, historiografar essas várias gerações da arte olindense, porque as pessoas não entendem isso muito perfeitamente. E na medida em que esses grandes artistas vão sumindo, em que os novos vão, sei lá, diluindo suas cidadanias, porque Tereza falava assim, eu sou muito feliz em ser uma artista de Olinda. Recebi um convite da Pinacoteca de São Paulo, ela ia, aí acabou achando dificultoso e fez, olha, sou tão feliz em ser uma artista de Olinda, ela não tinha essa sede de mundo como vocês talvez precisem ter. A gente tem. Na verdade, eu fico entre 3 cidades, né? Rio, Belém e Olinda, Recife, Joana Dark né? tá 4 falando. cidades, na verdade. Exatamente, você se quadripartiu aí, mas para estabelecer novos e possíveis diálogos e tal. As outras gerações talvez estivessem felizes aqui nos seus quintais e ateliês, né? Que se esse discurso reverberasse para fora, tanto quanto melhor. E essa possibilidade mas não precisava cruzar fronteiras. De deslocamento, né, Bruno? A gente é uma geração de deslocamento, as Existe. viagens, Existe. Né? Tudo isso foi muito não, viajar de avião antes era quase né? comprar uma casa, né? Era. Então, Ter um telefone em casa já era um absurdo, né? Total, era investimento. Eu lembro que tinha um tio que investia em telefone, era tipo, né? Era algo como um imóvel, assim, era uma linha que valia muito. Que alugava a linha telefônica, né? Isso. Então, mas aí, Olinda, para você, é este mito fundante ou ainda é uma realidade cotidiana, ordinária, como dizer, artística? Porque a gente já não tem tantos endereços. São os dois. Ela faz parte, porque não tem como separar um do outro, né? Não tem como separar um do outro. Eu acho que é fundante na medida em que eu cresci aqui, entendeu? Então, se você for ver minhas primeiras obras, tudo tá lá. Tem umas máscaras, então era o que eu via nos mercados aqui, tudo. Então, tem muita influência. Samico, Tereza... Tem uma coisa alegórica nessa primeira fase. Eu tenho um quadro seu antigo que tem uma alegoria. Puro. Olha esse quadro aqui, deixa eu ver se eu consigo virar Ai, meu Deus. Aqui, ó, esse aqui. Tá vendo? Esse é maravilhoso. Eu lembro muito de ver esse quadro da sua casa no carnaval. Eu entrava aí para tomar um copo d'água, roubar uma lata de cerveja. Achei pouco, Bruninho. Oi, peixe. Sim, eu tava com a máscara da Chepoco. Hoje era dia de Chepoco, né? Dá um tchau, pai. Passar aí na porta de vocês. Tudo bom, peixe? Ele não tá ouvindo, Bruninho, que eu tô Mas você transmite. De fone. De fone. Mas, enfim, né? Faz parte, sim. Na medida em que né, essa primeira influência, se for ver meus trabalhos, tem uma influência de Olinda fortíssima. Depois tem até aquela questão do mangue também, aquela organicidade afro-cibernética entre ali outras... Sim, anos 90, anos 90, né? Aquela necessidade de hibridizar tudo, misturar as linguagens, né? Outras linguagens, até os potencializar a periferia mesmo, assim, né? De ir para a periferia, assim, para as periferias simbólicas, geográficas, sociais, com um olhar muito aguçado, né? E eu lembro que a gente não tinha noção do que estava acontecendo ali. Não tinha. E a minha primeira instalação foi justamente inspirada nisso. Foi no Abril pro Rock. E eu lembro que tinha uma era tudo prateado. Né? Tinha um manequim que era tipo um autorretrato meu, né? Que tinha um útero aberto com um bebê negro. E tinha um pênis com o símbolo da mulher, da vagina, assim. Ou seja, era um híbrido total ali, meio dos sexos também, né? Transgênero já... né, afro-cibernético, que misturava tudo, era tudo aquilo ali também foi muito fundante, né, a possibilidade de hibridizar ali nos anos 90, né, nos anos 90. Sim. Final dos anos 90 mais ali, foi muito importante, muito me formou também, tanto quanto, né, esse início aqui em Olinda de pegar né, de ter esse contato, né, com essa coisa mais simbólica, mais alegórica, né, mais... Joana Dark está perguntando se você sabe qual foi o ano disso, Ju. Do Abril pro Rock, eu acho que foi 96. Eu tenho algumas fotos disso, assim. Tem até no meu Não, mas o quê? O primeiro foi 92, se eu não me engano, o primeiro Abril pro Rock. Não, mas não foi no primeiro, Maluco, beleza. Foi, acho que foi o primeiro que... Sim. Quando você estava ali, né? 94, 95, eu acho. Foi aquele abriu ali no Maluco Beleza. Na frente do Museu do Estado. Do Estado, Não existe mais o Maluco Beleza. Virou uma concessionária. Que justamente. Nossa, era uma loucura aquilo. Todo mundo queria ser mangue, todo mundo queria ser tudo ao mesmo tempo. Foi aquele ano que deu uma chuva, inundou tudo, foi uma confusão. Que teve o show de Gilberto Gil com Chico Science. Eu lembro que eu peguei o do CDU, que quase flutuou do carro até a porta daquele negócio. Que foi 95.
Boa, memorialista, hein, Lúcia? Ela acha que foi, eu também acho que foi 95. Eu não sei que a gente foi, eu fui com os amigos, a galera aí de Olinda e tal, a gente foi de busão e tal. Quando a gente desceu ali, a água tava na canela. A gente entrou foi no aquele lugar, tempo, assim, que ia foi ter o aquele. show. Foi esse loucura, mesmo. aquilo. Que... Uma loucura. Foi o nosso Woodstock. Ah, Agora, eu tenho a impressão, já que a gente está no sábado de Zé Pereira, pode ser que caia daqui a pouco, mas eu queria trazer essa nossa conversa. A gente tenta voltar, senão, enfim, outro dia a gente marca outra, né? Ou quem sabe ao vivo, né? Todo mundo que está aqui, a gente tem que contar para conversar. Aí, todo mundo. Eu acho que essa atitude, ou esse desejo de construção de narrativas, ele contaminava vários campos comportamentais, inclusive o carnaval. Porque eu via você, já que você está aqui na minha frente, né? E várias pessoas, assim, com umas fantasias que eram também narrativas muito fortes, assim, comportamentais, sabe? Visuais e estéticas, sabe? E que procuravam, de certa forma, assim, com a liberdade comportamental e visual, né? E alegórica que o carnaval permite, trazer algumas discussões do dia a dia para o carnaval. Você percebia isso ou não? Eu vejo que o pessoal que parava ali para ser fotografado pelos meninos do Projeto Lambilames, meninos e meninas e tal, tinham personagens que queriam dizer algo além da brincadeira, da farra, do lúdico do carnaval. Tinha, total. Era uma, né? E carnaval continua também assim, né? A gente, né? É aquilo que nos constitui ao longo do ano que a gente quer trazer ali para passar um recado de uma certa forma, né? Mas eu sinto que realmente naquela época coisa, porque a gente também era mais fácil ver, né, Bruno? Quando a coisa é muito grande, se pulveriza mais, então você se perde muita, né? Em quantidade mesmo. Fica mais difícil até de visualizar uma fantasia. Você dilui, uma fantasia muito interessante. E às vezes ela passa ali espremida na multidão, você nem consegue ver. A gente andava naquele carnaval, né? A gente conseguia andar bem. Você conseguia fotografar. Você conseguia sair do bloco e voltar para o bloco depois. Justamente. Né? Então, saiu do bloco nunca mais, só ano que vem. A gente não consegue mais ter, tá todo mundo, né? Muita gente, então, mas continua. Eu acho que essa força continua ainda de trazer, né? Então, o que estava naquela época, eu lembro até a estética da moda, aqueles óculos, né? O Chic Science, quando vinha com aquela Eduardo Ferreira, Beto Normal, eram criadores de moda. Achando que ninguém estava reconhecendo ele. Ele colocava aquela máscara, né? De telinha, né? Do Papangu. Com aquele óculos. Com a máscara e achando... aí a gente reconhecia ele pelo tênis, né? Era uma Adidas, que na época ninguém quase tinha, entendeu? Tinha toda uma estética. Ninguém tinha, meio arredondado. Assim, arredondado e tal. Eita, a pedra caiu aqui, que tá segurando o microfone. E, enfim, então tinha todo... Joana Dark fez uma pergunta aqui bem sociológica. Eita, qual é? Ela está perguntando se o conceito de Greta tem a ver com essas atitudes e sociabilidades. Eu acho que sim. Não sei como desenvolver muito bem ainda, mas eu acho que sim. Total, acho que vem disso aí, sem sombra de dúvida. É a Grea que termina, né, virando a Grea responsa, né? Que termina dando... É aquela coisa, né? Eu acho que o próprio carnaval, ele é um caldeirão, ele é uma mistura ali que depois dele também, e antes, né? Porque você vai estar na escola de samba, né? O que é que tá... A escola de samba é bom porque é uma coisa mega, que é muito fácil. Você faz alegoria, né? E como alegoria... Então, assim, qual é o recado que a gente passou? O que é que pegou esse ano? Qual é o posicionamento que a gente tem? O que é que a gente quer mostrar aqui no carnaval, que é um momento de maior visibilidade? Então, você tem isso, é um momento de maior visibilidade. Então, a gente quer falar isso, né? Então, o carnaval, ele é o momento disso. Então, quando a gente também perde esse carnaval, a gente perde esse lugar do simbólico também, do lúdico, da nossa, sociologicamente falando, antropologicamente falando, na cultura brasileira, né? Então, não ter um carnaval no Brasil nesse momento, claro que não tem que ter, porque a pandemia, né? Senão vai morrer mais do que já está morrendo, que é um absurdo. Vai ter também efeitos aí nessa parte lúdica coletiva, simbólica, né? Do nível macro, né? Vai ter efeitos, a gente não sabe, né, o que é isso, é um lugar que a gente simboliza, né? Então, tudo isso, quando a gente chega no carnaval, as pessoas simbolizam, né, de uma forma na fantasia. Isso é um lugar para a gente exercer o luto, que na sociedade que é muito importante, né? Então, essa greia é de uma importância vital, né, para a constituição social e tudo. Vamos ficar, é um grande guarda-chuva mesmo, né? É um grande guarda-chuva, até para você elaborar tudo isso, entendeu? Até perfeitamente. as coisas, né? Então é uma pena, né? A gente tá vivendo esse sábado de Zé Pereira aqui, caladinho, né? Se fosse, não teria nem como eu estar fazendo essa live aqui, que estaria muito barulho, né? Já estaria, eu achei, pouco se preparando aí. Ai, Bruninho, mas é isso. Nossa, é uma energia que parece, a gente que mora em Olinda, é uma energia que parece que atravessa as paredes, né?
Sábado eu gosto de ficar... Quando Tereza estava viva, inclusive, eu ia jantar todo sábado na casa dela para ela ver o Homem da Meia-Noite, porque ela era apaixonada pelo Homem da Meia-Noite, ela se dizia noiva dele e tal. E quando ele passava ali na janela, ela não falava com ninguém. Podia ser o Papa, sei lá, o ET de Varginha. Ela estava completamente não, o Homem da para aquela figura. E a gente gostava de ver aquele, sabe? Então, o sábado é um dia que eu me guardava um pouquinho, assim, para poder aguentar, sabe? Então, de manhã eu ficava em casa, tomava uma cerveja, tomava um banho de mangueira, blá, 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 pum. E aí, aí de tarde, o Axaboco saía tarde. Isso antes do Axaboco começar a sair de manhã. Então, de tarde eu ia para Bruninho, demorou um pouquinho porque eu estava baixando, né, para salvar o vídeo. Deixa eu te chamar. Tá lá, te chamei, tá aguardando o Bruno Albertinho. Tais aí? Gente. Cadê? Pois é, a gente tá aqui porque a live, né, que eu tô fazendo com o Bruno Albertinho, caiu, né, porque o horário e tal, a gente só pode fazer 1 hora. E aqui eu tô te chamando o Bruninho de volta. É uma live que a gente tá fazendo, para quem entrou agora, a gente tá falando de Olinda aqui, né, da experiência de Olinda, a arte, né, e passando pelos artistas, né, nossas influências, nossos contatos, nossas pesquisas relacionadas à cidade de Olinda, né. Então, são as paisagens humanas, né, e sociológicas que a gente está lidando aqui. E aí eu estou aguardando o Bruninho. Bruninho, cadê Bruninho? Aguardando o Bruno Albertinho. Bruno Albertinho não está conseguindo participar. Deixa eu ver o que é que está acontecendo com o Bruninho. Bruno, estás aí? Será que aconteceu alguma coisa com a internet dele lá? E aí a gente está fazendo essa live aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Para falar justamente disso. E é uma live que, né, faz parte, né, da Lei Aldir Blanc aqui de Olinda, do município, né, que é para ajudar os artistas e tal. Então, eu resolvi fazer essa live para falar, né, justamente das influências, né? Eu também como artista, né? Quais são minhas influências, assim, eu estou aqui há mais de 40 anos, né? Vou para lá e para cá, mas eu sempre tô por Olinda, né? Passando tempos e tal. Então, é uma cidade constituinte da minha subjetividade, né? Não tem como escapar disso. E é muito bom que seja assim. E estamos falando também aqui do carnaval, né? A gente está aqui pleno sábado do Zé Pereira, né? Sem carnaval. Acho que se tivesse carnaval, né, nem poderia estar fazendo. Na verdade, estaria todo mundo no galo, enfim. Então, a gente está falando também desse processo, né? De que a dificuldade que é isso, mas também a necessidade que é isso, de não ter o carnaval, né, esse ano. Bruno, cadê você? Bruninho? Deixa eu ver se ele pode estar aqui no WhatsApp. Pera. Aqui, aguardando o Bruno. Oi, gente, um abraço também. Valquíria Farias falando aqui. Bruno Cheguei. Chegou, você fez isso, seu danado. Eu estava aqui, demorou um pouquinho para baixar o vídeo, né? Fui buscar uma água. Foi buscar uma água, né? Mas é isso, Bruninho. A gente né, tá mais para os finalmente aqui, mas que é muito legal, né, a gente falar disso, porque ao mesmo tempo é uma terapêutica aqui, né, um processo de falar, por isso que eu achei muito legal ser sábado de Zé Pereira, porque podia fazer também outro dia, né? Que serve também para a gente colocar nossas angústias aqui, né? Dessa falta do carnaval, do que isso representa também
um contexto maior, né? Além da pandemia também, né? Exato. Vou estar entrando aí também, não, pelo menos para a gente se despedir com Né? calma, né? Não deixar a conversa sem suspensão no ar, Né? né? Foi Mal um educado da corte, gente né? É deselegante, né? se Eu fiquei despedir. tão... E... Esse negócio de live é complicado mesmo. A gente tá no auge da conversa aí, puf, cortou, caiu a e aqui linha, né? eu sei que tem um mecanismo. Parece que a gente tá ligando de orelhão, de ficha de orelhão de antigamente, sabe? Que a gente ficava, bota ficha, bota né? ficha, bota outra, vai cair. É isso, total. É as fichinhas que você tem que ter ali. Galera mais nova que tá aqui não sabe nem o que é isso. Ficha. É o famoso caiu a ficha. Caiu a ficha. A galera não sabe a origem dessa expressão, né? Caiu a ficha porque a gente ligava antes de orelhão, né? Explica, é verdade. Havia uma dificuldade muito grande de telefones em casa, havia uma fila de espera enorme para comprar telefone, era caro e tal, não sei o quê, demorava 1 ano, 2 para conseguir a concessão de uma linha, então a gente usava orelhão com ficha, né? Então, isso realmente parece século XIX, mas era e assim. A gente media... E aí as fichas caíam. A gente media o tempo da conversa que podia ter de acordo com as fichas, né? Era ela que dava. Era. Se eu tivesse 4 fichas, eu podia desenvolver mais. Se não, se fosse um, era só... E aqui a gente tem 1 hora, só que eu não consigo ver aqui no celular onde é que está a hora, né? Eu sei que tem um lugar aqui que você aperta para ver onde é que está a hora, mas enfim, por isso que aconteceu isso. Mas Bruninho, vamos se despedir por aqui, né? Eu acho que a gente voltou mais para fazer essa... Que, pai? Meu pai quer dar um tchau para você. Peraí, deixa eu tirar aqui o microfone. Deixa eu virar a câmera. Cadê? E aí, peixe? Carnaval sossegado aí, né? Tem ninguém aperreando na porta hoje. Um abraço, saúde. Botar a mão na frente. Ele tá assim, né? Que ele tá assim. Abraço. Abração. Outro. Aproveita. Manda um beijo geral pra todo mundo aí, Ju. Pra sua mãe, pra Regina, pra Renatinha. Ó, lindando. Seus irmãos. Deixa eu mostrar aqui. Porque não dá, né? Porque fica contra a luz. Tô com saudade de Olinda. Minha gente, a rede é uma é amarela, a outra é vermelha, que vai ficar mais carnavalesco ainda. É uma rede amarela e a outra é vermelha, é verdade. Peixe tá entre os fundadores lá do Acho é Pouco, né? Da geração inicial, né? Foi recuperada agora pelos filhos e netos. Gremiação. Que linda essa cidade, que linda essa vista daí. Que bom, eu adoro também, eu gosto de falar assim, eu adoro quando acaba, adoro quando começa o carnaval, aquele turbilhão imenso, aquela coisa toda, aquela sinergia, e adoro quando acaba, quando a cidade começa a ficar silenciosa de novo, sabe? A gente consegue ouvir o... Né? Depois ela fica toda quietinha, né? Que fica bem quieta. Entra em quaresma mesmo, né? Os sinos voltam a tocar, a gente escuta as passadas de quem passa na calçada, né? Isso tudo é muito estimulante também. Total, é um processo. É uma cidade realmente que tem humores, né? É bonito ver isso. Mas tu estaria em Olinda hoje, Juliana, se não fosse a pandemia? Sábado de carnaval, estaria aí? Não, estaria não. Não estaria não. Eu estaria provavelmente em Belém. Porque... Belém também capturou teu coração, assim, né? Virou tua... O que é que tem em Belém que te pega tanto? Bruninho, Enfim, quem conhece tua trajetória, quem conhece tua obra, enfim, algumas obras bem recentes. Belém, a gente sabe que é fundamental, como paisagem, como interlocução, como discurso, mas Belém é uma coisa da selva, mas... Da cultura também. Eu estive lá no passado, fiquei encantado com a cidade. Foi conhecer. Eu conheci em 2013, quando eu fui fazer lá um salão, né? Porque era Paulo Reckenhoff que organiza esse salão, que é um dos mais importantes, né, do Brasil. E aí eu fui para mostrar umas fotos, passei assim 4 dias, foi muito rápido. Mas eu fiquei assim tão encantada, foi um negócio que bateu assim tão forte, aquela energia, aquela cultura, que eu voltei para o Rio assim disposta a voltar, entendeu? Assim, eu me organizei, aquela coisa, você bancou o desejo, entendeu? Aí juntou que eu ganhei uma bolsa da FUNAR e fui embora, passei lá nessa primeira temporada 6 meses. E aí você vai criando uma vida, né? E ali foram os trabalhos, né, fazendo. O primeiro deles foi o que eu fiz no cemitério da Soledad, lá, que é um cemitério abandonado no bairro de Belém. Depois eu fiz o Mimoso, na Ilha do Marajó. Depois eu fiz a Moamas. E sempre aquela coisa, sempre buscando, né, recursos, residências para ir para Belém. É tipo assim, uma cidade que eu sinto muita falta. Assim, é um lugar que já entrou na minha subjetividade. Eu posso até dizer, Juliana, antes e depois de Belém. Em termos de não só apenas subjetivo, mas... Ela interfere no teu metabolismo criativo mesmo. Muito. É de uma força, assim. Eu sinto aquela falta, assim, sabe? Essa coisa da pandemia me dá uma...
E a questão afetiva também. E Belém tem um momento que a cidade vive também, que lembra também, uma certa forma, aquele momento que a gente viveu, sabe, Bruno? Nos anos 90, ali, de uma muita força, né? Porque Belém é mais difícil ainda, entendeu? O norte do Brasil é mais difícil ainda das coisas chegarem. Mais Então, isolado, mais isolado. Então, você precisa, as pessoas têm esses ateliês coletivos, tudo isso é uma coisa que é essencial lá, e até para você manter, né? Para poder gerir as coisas, fotoativa, tudo mais. Então, tem essa reunião dos artistas, sabe? Então, isso gera tem uma afetividade e tem um desejo de fazer acontecer muito grande, independente do que venha, sabe? Dos recursos externos, seja privados, seja, né, estaduais, seja, enfim, públicos. Então, tem uma... E é incrível. Belém é um lugar, assim, que eu vejo Belém como também uma cidade tipo Olinda, sabe? Que tem seus humores, que são energias femininas. É engraçado, né? Tem essa... Sim, você vê as duas cidades como cidades femininas. Eu acho que elas têm uma coisa Cidades meio Oxum, mulheres. sabe? Meio Oxum. Belém é Oxum, assim, Belém é muito Oxum. E a energia feminina, né? Aquela coisa, o feminino tá espraiado por aí, né? Passa por tudo, passa pela minha gata, passa por meu pai, passa por mim, passa pela trans, passa, né? É o yin e yang, eu falo nesse sentido, né? Não é genitalista, mas eu sinto uma energia, sabe, meio Oxum, Belém, assim, tem uma exuberância, sabe? E Olinda é um misto, né? Olinda tem uma... Porque Olinda, ela é isso, né? Carnaval é tudo, depois ela fica muito recatada, ela fica muito, né, muito espiritualizada ali, é uma coisa bem, é muito 880, né? É interessante essas energias. Eu tenho muita vontade também, eu estava conversando isso inclusive uma vez com Maria Chaves, que é hoje uma das pessoas que organizou a Chepoco e tal, a vizinha da rua de trás. Sim, bota lá, de então. entender mais e pesquisar mais essa vida religiosa de Olinda, porque Olinda é muito conhecida por sua vida profana, né? A vida profana de Olinda, ela tá muito na vitrine, né? O carnaval, a noite, enfim, as artes, a poesia e tal. Ficava da cultura da noite, né? Olinda já teve mais, hoje tem muito menos, mas enfim, ainda faz parte dessa mítica da cidade. Mas Olinda tem uma vida religiosa muito densa, né? Em vários lugares, assim, e pouco óbvias às vezes, né? A gente não sabe direito o que acontece dentro daqueles conventos, daqueles mosteiros, dos centros de candomblé e umbanda e pagelança que tem aí, nos centros espíritas que tem, né? Não, todo domingo, né, Bruninho? Tem o pai Edu. Então, uma força religiosa, eu sinto isso muito grande, assim. Ela é uma cidade que tem, né, uma força, assim, espiritual muito, muito forte. Muito... já viveu muita coisa, né? Olinda foi incendiada, já tem, né, esses mercados, né? Mercados vendiam pessoas, escravos. Então, assim, é muita energia também. Olinda tem uma energia também muito difícil, né? Eu tenho uma amiga curadora que veio aqui, ela fez... Eu só senti essa energia de Olinda no Coliseu, tipo assim. É uma energia que também... Nossa! Foi nesse nível. Tem uma energia alguns forte, milênios aí de diferença. Mas tem uma energia forte também, né? Difícil de lidar, mas também uma energia muito poderosa de luz, entendeu? Assim, tudo, a Olinda é ótima, porque a Olinda é tudo, né? Ela é bem dicotômica, assim. O Rio eu já sinto que é tudo ao mesmo tempo, sabe? É tudo mais misturado, é bem pisciano. O Rio é pisciano, aí é tudo ao mesmo tempo agora. E a Olinda não, ela é mais dos extremos, sabe? Ela é mais extremista, assim, é o carnaval, e depois vem a questão religiosa forte, a cidade fica calma, pacata. E os túneis, Bruninho, que tem os túneis aqui. Eu conversei outro dia com uma menina que entrou no túnel que vai da igreja de lá de São Francisco até aqui o Mercado da Ribeira. Né? Porque a igreja, né, vários escravos conseguiam fugir do Mercado da Ribeira e eles tinham esse acesso àquela porta da Ribeira que tem a oficina Guaianazes ali. Aquilo ali tem um alçapão ali que é um túnel. Quando você sai ali, você sai nesse túnel que vai dar lá lá na Sé, no seminário, entendeu? Que era uma forma dos padres esconderem esse... Nossa, atravessa a cidade inteira. Atravessa a cidade inteira. E tem outro também que vai bater lá na igreja do Rosário dos Pretos, né? Lá perto do monte. Entendeu? Então, assim, tem eu sou louca para entrar nesse estudo. Ela entrou porque o tio dela era padre.
Então, ela disse que é um túnel, ele é grande, ele não é... Meu avô também já tinha entrado em um desses. Não é Não é claustrofóbico, tão não, porque eu tenho claustrofóbico, muita não. vontade de conhecer esses Ela tais disse que túneis, mas eu dá tenho para muita passar até um claustrofobia. carro, dá até para passar um carro, assim. E ela disse que no caminho ela via muitas, né? Porque eram justamente os escravos que morreram ali, também as pessoas, né, da própria igreja, né, padre, freira que morriam, eram enterrados ali. Então ela disse que ao longo do trajeto você vai vendo, né, esses túmulos, essas, né, tem ali simbolizadas as mortes. Então tem muitos. Ela disse que ela não gostou, ela se sentiu muito agoniada, entrou ela, tinha umas duas pessoas também com a lanterna, disse que de uma certa forma não é aquela coisa assim, dá para passar, né? Tem momentos que é bem aquela coisa, deve juntar, né? Bicho, tudo, mas ela disse que não é essas, dá para dar, se quisesse dava para fazer ou seja, fazer parte do, né, da experiência de Olinda, assim, para circular por esses túneis. E tem esse lado, né, que é interessante ver. Porque eu sempre via, se você for no Mercado da Ribeira, você vê, tem um ali embaixo, quando você desce a escadinha, tem uma placa, que é justamente ali que vai dar o túnel, entendeu? E eles fizeram justamente no... Serginho. Serginho. Não, até a gente tá lembrando um que eu escutava muito na escola também, que fala que tem um que sai do São Bento para Santa Gertrude. Ah, é? Esse eu não sabia, não. Vamos fazer um projeto, Bruninho, para descobrir esse estudo. Tem que ser, né? Tem que ter... Vamos. Que é bem... Escavador aí, né? Quase arqueólogo. Quase arqueólogo. Que é desvendar... Tenho muita vontade. Agora, eu tenho medo, assim, dessa claustrofobia. É uma loucura. Não, mas ela disse que é assim, coisa de 3 metros, viu? Ela disse que é grande, assim, são túneis, não é... Ela disse que tinha passagens também, que eram mais... É muito irregular. Ela disse que não é uma coisa que você faz muita volta, entendeu? É uma coisa que você... Porque imagina, cavar, né? Não tinha tecnologia para ser certeiro. Então, você é muito zigue-zague até chegar, sabe? Quer dizer, eles existem, né? Eles existem. Eles existem. A pessoa te falou mesmo. Falou, né? E meu próprio avô já foi do mosteiro de São Francisco, lá no seminário. Eles não são lenda, não. Eles estão aí, né? As igrejas se comunicavam, né? E tinha isso também, esse lado, né? Que ela disse que viu muitos corpos, né? Túmulo, né? Tipo ali, né? Para os escravos, entendeu? Porque eles ficavam ali esperando um momento, a igreja, eles conseguiam fugir do mercado e aí ficavam dentro do túnel. Só que aí, às vezes, não dava para eles terem uma brecha para sair, e morriam lá. Então, muita gente também morreu, muitos escravos morreram nesse túnel, entendeu? Que ficavam lá, sem comida, sem nada. Não as pessoas espiritualmente mais sensíveis quando chegam na cidade, né, elas ficam meio... tem isso. Atingidas, né, por alguns sinais. Alguns sinais, porque é isso. Tem muita história, né? Eu me mudei para Olinda de novo há pouco tempo e disseram, olha, cuidado com essa sua casa. Essa sua casa tem mais de 100 anos, você não sabe quantas pessoas passaram aqui, nasceram aqui, morreram aqui, etc. Então, joga um sal grosso. Enfim, além da limpeza física da casa, né, além de lavar com água e sabão, teve que jogar lá o pio roxo, fazer tudo. Agora sim, a casa está com o axé liberado. Essas, né? Mas é isso, Bruninho. Pois é, Juliana. Pois vamos, né? Vamos aqui se despedir do pessoal. Todo mundo, a João Miguel entrou. Tanta gente legal aqui. Eu vim passando aqui, gente. Não deu para ficar vendo tem uma interlocução, porque tem uma hora que você, né? São muitas coisas, mas eu vi muita gente aqui de Olinda também entrando, falando. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo, né? E tu, Bruninho, também. Tô topado isso, né? No sábado de Zé Pereira. Eu que agradeço. Então, como eu te falei, né? Se eu tivesse hoje em casa, em Olinda, eu estaria assim, meio que conversando com alguém na calçada, vendo quem passa fantasiado e tal, tomando uma cerveja, indo almoçar para mais tarde começar a sair para rodar Olinda com a Axé, porque o bloco tem vários amigos ali, então a gente acaba rodando junto, né, com as pessoas, e aí se perde, vai para outro bloco, vai para um show, enfim, mas acaba se encontrando no final para depois ir lá ver Tereza, ver o Homem da Meia-Noite. E é muito... Tá tudo diferente. E esses encontros, né? Recupera. Mas os encontros também que tem nas casas, dentre os moradores, é muito legal também. É muito bonito isso, né? Os almoços, então você reúne... Saudade, Lúcia. O que eu acho bacana, assim, para terminar, é que o Carnaval de Olinda, apesar dessa multidão incontrolável, extraordinária, ainda consegue manter uma característica de carnaval interiorano.
O que eu quero dizer com isso? É que, bom, a gente mora lá, então a gente brinca carnaval há 30 anos junto, 20 anos junto e tal, não sei o quê. Então, vamos pro bloco tal que passa perto da casa de fulano. Aí a gente entra na casa de fulano, pega uma cerveja lá, toma um caldinho de feijão. Descansa, bebe uma água, vai no banheiro. Bebe uma água, vai no banheiro, o banheiro fica horroroso. Aí a pessoa sai, vamos embora pro bloco. Aí não sei o quê. Aí de noite vamos pra tal lugar, aí fica na calçada de fulano. E as pessoas vão se encontrando, assim, é meio um carnaval de comadre, né? Justamente, porque aí continua. Vão se vendo, e Belém, Bruno, tem isso no Sírio. É a mesma coisa. É igualzinho, assim, sabe? Tem os almoços já tradicionais, a foto ativa, sabe? É muito legal. No Sírio, porque é a mesma coisa, né? Imagina, o Sírio de Nazaré é mais de 1 milhão de pessoas. É tipo, é o carnaval sendo religioso. É muito. Nunca fui, tem até um pouco de medo daquela multidão. É uma loucura, é uma loucura. É um negócio assim. Pensa, Olinda, aquela mesma estrutura de muita gente, só que com a outra energia. Mas, ao mesmo tempo, tem uma energia profana grande, sabe? Até porque tem uma festa depois, que são as trans, que fazem né, à noite, que é maravilhosa também. Então, tem essas duas energias. É muito parecido, assim. E esse negócio de ficar, né, por conta da multidão, que é muita gente, então tenta nas casas fazerem uns encontros, uns almoços, é muito legal também. Mantém essa... Né? Acaba sendo tudo uma grande província, né? Ainda bem. Ainda bem. Essa aridez supra-urbana. Joana perguntou aqui se a live vai ficar guardada. Vai ficar, Joana. A outra eu já até coloquei lá, por isso que eu demorei para voltar nessa, que estava salvando lá no IGTV. A gente voltou aqui para se despedir, basicamente, se despedir, né? Vamos se despedir. Bruninho. Pois é. Obrigada por ter aceito. Obrigada a você, Ju. Muito bom, tá? Sucesso, saúde, serenidade para continuar, sobretudo, vivendo. Vivendo, né? Viver nesses tempos. E levando em conta tudo que inclui esse verbo aí. Tu viver. O viver. Tem que ser viver além de sobreviver, né? E é isso, gente. Então... Valeu. Juba tá mandando um beijo aqui. Beijo também. Beijo, Ju. Beijo todo mundo. Todos. Ó, e vamos se encontrar mais virtualmente e, principalmente, torcer pra gente se encontrar pessoalmente. No próximo carnaval, né? No próximo carnaval. Todo mundo vacinado, todo mundo, né, podendo tocar, misturar tudo. Se cuidem e um ótimo não carnaval. Não carnaval para todos. Ó, gente, beijos. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Beijo, Sandra. Sandra, beijo a todos.